Jorge Simões, está em exercício de funções por nomeação de 30 de setembro de 2010 até 2015, estou certa, e representa a entidade reguladora da saúde. Disseram que neste debate de hoje estavam inscritas pessoas, não só enfermeiros, como estamos na ordem dos enfermeiros, mas também pessoas com interesse e que são profissionais de outras áreas de saúde, eventualmente estudantes e público com outro tipo de interesses neste debate. Assim, eu considero que talvez fosse oportuno, eu vou apresentar o Sr. Professor abreviadamente e irá escapar-me alguma coisa certamente, porque filo com base em pesquisas. É doutorado em Ciências da Saúde, professor catedrático convidado com agregação na Universidade de Aveiro, convidado também no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, é docente de pós-graduações na Universidade de Coimbra, na Universidade Católica de Lisboa e Universidade do Minho. Já esteve diretamente ligado à presidência do Dr. Jorge Sampaio, foi seu consultor para os assuntos da saúde, isto entre 1996 e 2006. Foi também presidente da Comissão para a Sustentabilidade e Financiamento do Serviço Nacional de Saúde, em 2007, 2006, 2007, e em 2008, 2009 coordenou a equipa de análise estratégica sobre o processo de criação e desenvolvimento das parcerias público-privadas nos hospitais. Em 2009, 2010 foi um dos coordenadores nacionais do novo Plano de Saúde. Recebeu do Presidente da República a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, coordenou várias edições de livros, publicou em artigos, em revistas, em livros, e agora está à frente da entidade reguladora da saúde. Em conversa mais ou menos informal antes do debate, eu pedi que apresentasse a entidade pela qual dá a cara, e por um motivo muito simples, porque eu, enquanto jornalista, muitas vezes tive necessidade de fazer notícias onde a entidade reguladora da saúde era chamada como uma das fontes que eu teria obrigatoriamente ou que referenciar, ou que ouvir, ou que alguém me dizia que já tinha feito alguma diligência junto da entidade reguladora de saúde, e a entidade reguladora de saúde, que, também por aquilo que disse mais ou menos de forma informal, mas espero não estar a meter nenhuma inconfidência, está em via de alargar funções e de reformular o exercício das funções e das competências que terá agora, parece algo muito distante e, no entanto, pela natureza das funções que desempenha, tem necessidade de ser algo muito presente na sua missão de garantia da qualidade dos serviços de saúde, do cumprimento de supervisão dos requisitos para o exercício da atividade, da legalidade e transparência das relações económicas entre operadores, da concorrência no setor da saúde, e depois todos nós somos confrontados de vez em quando com notícias como aquela que há pouco foi destacada na TVI sobre relações promíscuas que se estabelecem entre o setor público e entre o setor privado. Serve tudo isto para dizer que a entidade reguladora da saúde tem um papel que é importante para os profissionais de saúde, para o cidadão comum, que seja claro, que saibamos como podemos articular os nossos direitos e os nossos deveres, ou enquanto profissionais ou enquanto cidadãos, com aquilo que é o papel concreto da entidade reguladora de saúde. E depois apresento o Sr. Bastonário a seguir, porque me esqueci completamente que o programa era apresentar ambos e passar depois à questão. Portanto, se não leva a mal, apresento a seguida. E começávamos a intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Além de mais, Coimbra é a cidade onde eu resido e, portanto, é um prazer redobrado aceitar o vosso convite. A entidade reguladora da saúde é relativamente jovem, é uma das 9 reguladoras que a Assembleia da República, por lei de agosto deste ano, indicou como regulador. Há várias áreas da atividade económica e social que têm reguladores dedicados, nós chamamos assim, e depois há reguladores também transversais, como o caso da Autoridade da Concorrência. Portanto, a entidade reguladora da saúde foi criada em 2003, mas verdadeiramente só começou a sua atividade em 2005, 2006. E o que é que faz a reguladora da saúde? Para que é que existe a entidade reguladora da saúde? Bom, ela foi criada, a exemplo de outras reguladoras, numa situação de privatização e de liberalização
neste caso do sistema de saúde português. O mesmo aconteceu com outras reguladoras nas suas áreas específicas, em que houve processos de privatização e de liberalização, em que o Estado deixou de ser uma entidade proprietária e gestora de áreas económicas as mais diversas. Podemos pensar na área das comunicações, na área da energia, na área da água, dos resíduos, etc. Não vos vou passar com isso. Na área da saúde, imaginem, estamos em 2003 e havia, e de uma forma completamente legítima, a intenção do Governo de então de entender o sistema de saúde como um conjunto de redes. A rede de cuidados hospitalares, a rede de cuidados continuados, a rede de cuidados primários. Na rede de cuidados hospitalares, conforme bem sabem, vários modelos de hospitais SA, hospitais EPE, hospitais SPA, hospitais PPP, e digamos, o setor público, o Serviço Nacional de Saúde, era um ator, mas apenas um dos atores do sistema, ou se quiserem, do subsistema hospitalar. O mesmo em relação aos outros, aos cuidados integrados, aos cuidados continuados e também aos cuidados primários. A situação foi um pouco complexa em relação à rede de cuidados primários, na medida em que aquilo que o diploma de então previa era um conjunto diversificado de modelos. Um modelo de centro de saúde conforme nós o conhecemos, um modelo de centro de saúde cooperativa de médicos, um modelo de centro de saúde com contrato de gestão, ou se quiserem, uma espécie de amadora Sintra do hospital, digamos, de propriedade do Serviço Nacional de Saúde, mas com gestão privada, e também a possibilidade de haver médicos a exercer clínica geral sem ter a especialidade de medicina geral e familiar. Ou seja, havia uma situação de alguma turbulência também e alguma dificuldade em se entender exatamente assim. Ora bom, no programa do Governo de então, o Governo de Durão Barroso, havia a indicação clara da intenção de criar uma entidade reguladora da saúde. E, portanto, o diploma dos cuidados primários só foi promulgado com a condição de ser criada uma entidade reguladora da saúde que fizesse o quê? Que fizesse a supervisão do sistema de saúde e que cautelasse aspectos fundamentais e constitucionais da própria vida, da vida económica e da vida social e, concretamente, do desenho do sistema de saúde. Que aspectos são esses? O primeiro aspecto fundamental é do acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde publicamente financiados. Nós dizemos assim, publicamente financiados, porque englobamos o Serviço Nacional de Saúde, mas também outras entidades que, não se integrando no Serviço Nacional de Saúde, têm com o Serviço Nacional de Saúde qualquer relação jurídica, nomeadamente as convenções, ou até o SIGICO e agora as PPPs. E, portanto, acesso dos cidadãos. Depois, a supervisão relativa também à qualidade, ou seja, era necessário assegurar que essas novas entidades, ou seja, entidades públicas com certeza, entidades privadas que asseguram a gestão de entidades públicas e entidades privadas, perfeitamente privadas, digamos assim, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, que pudessem dar aos cidadãos garantias que atuam com parâmetros de qualidade e de segurança aceitáveis. Depois, aspectos também ligados à concorrência, ou seja, iniciou-se ou aprofundou-se nessa altura uma relação concorrencial relativamente nova. É a altura em que aparecem os grandes grupos económicos na área da saúde, o Grupo Mel, o Grupo Espírito Santo, o Grupo Caixa ao Depósito, na altura também o Grupo PPN, portanto, havia a necessidade de, perante essa nova circunstância, em que o Estado deixou de ter um papel tão importante no sistema de saúde e em que há operadores privados que operam dentro do Serviço Nacional de Saúde e operadores privados que atuam fora do Serviço Nacional de Saúde, repito, era necessário que houvesse uma entidade que fizesse a supervisão do sistema de saúde de maneira a cautelar esse conjunto de princípios que referi. E posto isto, e veja-se o monólogo não é muito prolongado, senão depois respondo às questões que entenderem colocar. E então, o que é que faz a entidade reguladora da saúde? Desde logo faz o registro de todas as entidades, todos os estabelecimentos que atuam no sistema de saúde português. Nós temos registados cerca de 17 mil estabelecimentos e, portanto, nós regulamos os estabelecimentos. Uma das diferenças que existem e que é das mais significativas entre a intervenção
da reguladora da saúde e a intervenção das ordens profissionais é que nós regulamos estabelecimentos. Nós não regulamos no sentido de não temos nada que avaliar a qualidade do ato de enfermagem, do ato médico, do ato de farmacêutico, do ato de dentista, etc. Por um lado. E por outro lado também não regulamos as farmácias na medida em que essa é matéria do Infarmed. E portanto, o primeiro momento da nossa intervenção é um momento, digamos assim, administrativo, que é o momento do registro. Depois o momento do licenciamento, em que, como dizia o Sr. Bastonário ou o Sr. Jornalista, provavelmente vamos ter uma competência mais acrescida em matéria de licenciamento, ou seja, avaliarmos e licenciarmos os estabelecimentos que estejam de acordo com as normas que a montante foram estabelecidos pelo Governo ou pela Assembleia da República. Portanto, o licenciamento. E depois temos um campo de intervenção muito vasto, nomeadamente em matéria de contraordenações, ou seja, temos capacidade sancionatória em relação aos estabelecimentos que não cumprem normas que estejam pré-estabelecidas. Temos também intervenção feedback na área da qualidade e temos um projeto chamado SINAS, que é um projeto na área da qualidade no sentido de identificação nos hospitais, o projeto de SINAS nos hospitais, de identificação de parâmetros de qualidade que estejam a ser seguidos ou não nesses estabelecimentos hospitalares e depois intervimos também, como disse, na área da concorrência e outras áreas. Portanto, não nos confundimos nem com outras reguladoras que sejam sectoriais, a reguladora dos seguros, ou da águas de resíduos, ou da energia, etc. Temos uma colaboração com a Autoridade da Concorrência, ou seja, quando nós tratamos de matéria da concorrência, articulamos com a Autoridade da Concorrência e articulamos também com a Autoridade dos Seguros, o Instituto de Seguros de Portugal, que, visto que, por exemplo, seguros de saúde, há uma intervenção também, digamos assim, repartida e, portanto, também não nos confundimos com as ordens profissionais, visto que as ordens profissionais têm fundamentalmente uma intervenção na área das profissões, que é exatamente uma área que está excluída da intervenção da ERSE. Muito bem, se calhar agora passava à apresentação do Sr. Bastonário e pedia-lhe de seguida, então, como intervenção, que justificasse de alguma forma a importância para todos nós da presença da pessoa que representa a entidade reguladora da saúde e da pertinência desta conversa não só para o cidadão comum, como para os enfermeiros e todos os outros técnicos de saúde. Portanto, o Sr. Bastonário Germano Couto licenciou-se em enfermagem em 1999 na Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria. 4 anos depois conseguiu o grau de mestre e de seguida doutor em Ciências da Enfermagem pela Universidade do Porto. Conhece a profissão na prática e também na formação. Lecionou em diversas instituições de ensino, tem preferência pelo Norte, até na Europa escolheu a Suécia para lecionar numa universidade sueca. E desde 2008 é presidente do Conselho Diretivo Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros. Orador em vários ciclos de debate, em Portugal e no estrangeiro, autor de livros e artigos científicos também, e está reeleito para o triênio 2002-2015. Pergunto-lhe então qual é a importância desta conversa em concreto e de que forma é que tem a Ordem a ganhar, em nome dos profissionais que representa, somando sinergias, por exemplo, com a entidade reguladora, ou, de outra forma, estabelecendo um trabalho complementar e, provavelmente, acabando com alguns vazios que limitam a ação da Ordem. E, portanto, se quiser ir por aí, depois de intervenção, se calhar abríamos espaço ao debate. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Professor Jorge Simões, é um prazer estar consigo novamente. Aliás, segundo me recordo, logo tomei posse enquanto bastonário, penso que foi a primeira entidade a quem me dirigi para apresentar cumprimentos formais e com quem tive uma conversa sobre o futuro das duas estruturas, precisamente no Porto, onde a entidade reguladora da saúde está sediada. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Dizer-vos que, para a Ordem dos Enfermeiros, é um privilégio poder estar presente na presença de pessoas que representam instituições e que são instituições que têm um valor fundamental para o Estado Social que nós queremos em Portugal. Esta é uma organização da Secção Regional do Centro, que o bastonário tomou parte para debater assuntos nacionais. Assuntos que são transversais à enfermagem em Portugal
e à saúde de uma forma geral. A Ordem dos Enfermeiros tem trabalhado, é uma organização reguladora da profissão muito jovem ainda, com apenas 15 anos de existência, desde 1998, mas falando no mandato que represento, que iniciou funções em 2012, há cerca de 2 anos atrás, tem tentado trabalhar em estreita colaboração com as estruturas da saúde e que podem, de alguma forma, ter intervenção para a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados. Eu recordo que a entidade reguladora da saúde é apenas uma delas e é fundamental e hoje é importante e para mim também vai ser uma forma de aprendizagem, aprofundar conhecimentos sobre quais são as atribuições desta entidade reguladora, mas temos outras, como além das ARS, que são fundamentais a nível regional na prestação de cuidados, também temos a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, temos a Direção-Geral de Saúde, temos imensas estruturas que, com sinergias comuns, podemos realmente fazer mais e melhor pela saúde em Portugal. Eu gostaria de dizer que, atualmente, a saúde em Portugal está a passar por uma mudança de paradigma muito grande. E o Sr. Professor falou em alguns aspectos da mudança, nomeadamente dos cuidados primários, mas também a nível hospitalar, no modelo de gestão, que é necessário acontecer e muitas vezes nós começamos estas mudanças de paradigma sem saber muito bem para onde é que vamos. Mas realmente eu costumo ter este lema: mais vale avançar aos poucos e fazer algumas mudanças que são necessárias para responder às necessidades das populações do que estarmos parados. Gostaria de dizer que nós temos um Estado atualmente que está em transição entre um Estado social estadista, passa a expressão, para um Estado neoliberal. A área do privado cada vez tem um empenho maior, uma presença maior na vida da saúde em Portugal, que nós não podemos escamotear. Dizer, como dizíamos há 20 anos ou há 30 anos, que o Estado prestava cuidados, era prestador e era pagador, era, digamos, quase a única, era o fim de linha, digamos assim, hoje em dia já não é assim. E escamotear ou tapar o sol com a peneira, dizendo que o privado não está aqui ainda para ser um concorrente ao Estado, não é correto. E, portanto, temos que pensar, acima de tudo, que a própria profissão de enfermagem tem que se adaptar também a essas matérias e por isso é que é fundamental ouvir os parceiros que nós temos nesta área, como a Entidade Reguladora da Saúde, que é a entidade que regula os estabelecimentos, sejam eles de índole privada, pública ou social. Portanto, para os enfermeiros e para a enfermagem e para a saúde em Portugal, estas sinergias das duas estruturas são fundamentais. A Ordem dos Enfermeiros tem tentado trabalhar em conjunto. Queremos, acima de tudo, que os enfermeiros sejam a ponte para melhores cuidados em saúde em Portugal. Ainda hoje de manhã tive uma conversa com jornalistas, onde estiveram presentes as outras duas profissões da saúde, mais duas profissões da saúde, nomeadamente o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e o representante do bastonário da Ordem dos Médicos, no sentido de falarmos sobre acessibilidade aos cuidados de saúde. E realmente isto é algo que nos tem que preocupar, porque as ordens profissionais, no que diz respeito à sua regulação e aos seus deveres estatutários, não se podem fechar em si próprias, nomeadamente numa atitude corporativista, que foi algo que eu disse também hoje de manhã. Nós temos muito este hábito de defendermos sempre os nossos profissionais de saúde, aqueles que regulamos, aqueles que defendemos do ponto de vista associativo, mas isto temos que avançar para outro nível. É fundamental que nós pensemos que os profissionais de saúde, de acordo com as suas especificidades dentro da área de intervenção de cada um, não podem andar de costas voltadas, porque isso só vai levar a que se enfraqueçam. Por outro lado, o Estado e o próprio Ministério da Saúde não pode virar costas às entidades reguladoras. Não ouvir os profissionais de saúde através das suas entidades reguladoras é, acima de tudo, não ouvir o cidadão. Isto é algo que eu gostaria de alertar, porque estamos cada vez mais a ter este tipo de diálogo, ou de falta de diálogo, que é o Estado, os Ministérios da Saúde, não falo do atual, apenas falo de todos, os vários governos têm cada vez mais fechado as portas aos profissionais de saúde e temos tido, ultimamente, exemplos paradigmáticos disso mesmo. Portanto, eu gostaria, para já, de fazer este enquadramento, que a Ordem dos Enfermeiros
estará disponível para colaborar, para, de forma, em parceria, trabalhar com a entidade reguladora da saúde e com outras estruturas, no sentido de promover a qualidade dos cuidados de saúde aos portugueses. Acho que, entretanto, quem quiser inscrever-se para colocar algumas questões, mas enquanto dá tempo às pessoas para pensarem, quero colocar uma questão. O enfermeiro João, que está lá ao fundo da sala, há pouco foi online à página e foi porta-voz de algumas questões que eu acho que era oportuno também colocar aqui, que estavam a ser colocadas por alguém de Almada que não podia estar presente. Mas, entretanto, pergunto-lhe como leiga, cidadã e como jornalista, mediante uma notícia, como uma reportagem como aquela que foi a da TVI, não estou a dizer isto para daqui a extrair qualquer tipo de sensacionalismo, é mesmo a título informativo. Quando uma notícia denuncia, mostra documentos, depoimentos de pessoas que provam que médicos que deveriam estar a dar consultas nos hospitais não estão a exercer clínica privada, que não passam atestados no hospital e os passam a troco de quantias nos respectivos consultórios. Quando aparecem contagens de doentes para engrossar listas de espera. Quando tudo isto acontece, se sabe e é verdadeiro, o que pode o cidadão comum, o que podem os responsáveis dentro de cada função, o que podem ou devem fazer junto ou de uma ordem ou de uma entidade reguladora da saúde. Essa seria a minha questão inicial, até que as pessoas começassem a colocar questões que sejam naturalmente mais importantes e oportunas. Outra questão que eu colocava, porque me apercebi das conversas mais ou menos informais antes do debate, percebi que as competências de ordem e de entidade reguladora, uma cessa quando a outra começa. Ou seja, se eu percebi bem, enquanto que a ordem verifica se alguém tem competência para o exercício daquela profissão, ou seja, se está inscrito na ordem para poder ser enfermeiro, uma coisa tão simples como isto, e que às vezes, pelos vistos, não acontece, a entidade reguladora já aqui não pode fazer nada. Percebi que, a não ser um mecanismo de informação, um procedimento informativo, mais não pode fazer do que isso, ou não lhe compete fazer essa verificação no terreno. Então a minha pergunta é, por exemplo, no caso de um lar de terceira idade, onde ou um cidadão comum ou um profissional denunciou uma situação em que, por não estarem a ser cumpridos os requisitos, pode estar em causa a concreta prestação dos serviços de saúde e logo dos direitos dos utentes, não é? A minha pergunta é saber o que é que pode ser feito e como pode haver sinergia, ou seja, se a ordem anunciar que vai fazer uma visita ao local, qual será a eficácia dessa visita quando a entidade reguladora tem outros meios e outros procedimentos e pode, por exemplo, e sei que faz imensas fiscalizações, aparecer de surpresa num dia normal da rotina de um estabelecimento de saúde. Não sei se há aqui um vazio que pode ser complementado, se as ações têm complementariedade, não sei, mas é uma questão que eu acho que pode surgir porque são dois campos que necessitam de estar complementados, penso Muito eu. bem. A seguir, quem quiser colocar questões, pode, se calhar até ouvimos, como é que prefere fazer? Ouvimos primeiro as questões e depois responde. O senhor jornalista é que modera. Alguém pôs ali o dedo no ar. Se quiser colocar a questão, já temos mais uma questão em cima da mesa. Boa tarde, Para Pedro. dinamizar tudo Penso que isto. estava alguém à frente já, não posso ser eu. É Emílio Carvalho, enfermeiro, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Professor Jorge Simões, é um gosto particular em estar aqui hoje, nesta tarde, o Sr. Bastonário, e naturalmente felicitar a Ordem pela iniciativa. Penso que são uma excelente oportunidade para todos nós, foi esse o motivo que trouxe cá. E eu, mais recentemente, tenho sentido o impacto de algumas alterações, tentativa de alteração daquilo que é o quadro atual se quisermos, do sistema de saúde, no particular aos enfermeiros, não só associado às questões globais, tem a ver com a alteração do regime de trabalho, mas também com outras situações. E a minha questão coloca-se um pouco virado para aqui e depois um bocadinho virado para as questões do cidadão também. Em relação ao aspecto daqui dos enfermeiros, a ideia, e o Sr. Bastonário há pouco dizia que há aqui uma alteração de paradigma,
sem prejuízo de haver ou não alteração de paradigma, eu penso que há uma inversão, uma tentativa de inversão do quadro atual. E eu gostava de dar a oportunidade ao Sr. Bastonário de nos dizer um bocadinho mais, porque existindo uma passagem com um campo neoliberal, com certeza que ele não queria dizer isso, julgo que não tem que ser os enfermeiros a adaptar-se a este quadro neoliberal, mas tem que ser os enfermeiros, os cidadãos e a sociedade civil a tentarem inverter este quadro neoliberal, que em todo lado mostrou que não é solução para mais equidade, mais justiça social, para mais saúde. Sendo assim, questões como as condições da segurança e qualidade, o valor dos cuidados de enfermagem, a empregabilidade preocupam bastante. Eu faço parte do grupo de contacto aqui dos hospitais da Sociedade de Coimbra, pediu a suspensão da aplicação do regime das 40 horas de trabalho ao Conselho de Administração, tivemos a oportunidade de apresentar a ordem e agora também a oportunidade de dizer que estava a estudar o assunto e que nos ia contactar oportunamente, por isso gostava de dar um enfoque nisto. Penso que neste momento há uma tentativa de inversão do quadro social, há uma tentativa de inversão daquilo que é a resposta aos cidadãos em acessibilidade e em qualidade e, eventualmente, pode haver um prejuízo no âmbito de satisfação das pessoas por força deste acréscimo de trabalho, que é uma inversão em termos sociais de muitos anos. Em relação, fechando o ciclo, em relação à questão que eu ia pedindo um contributo ao professor Jorge Simões, eu sinto, há alguns tempos esta parte, um contributo ao outro muito insignificante que dei, e a variabilidade da qualidade dos cuidados de enfermagem é muito grande nas nossas unidades de saúde. É uma sorte, eventualmente, ficar doente à porta de um hospital, e é um azar terrível, ou de uma unidade, é um azar terrível, mesmo um azar brutal, ficar à porta doente ou dentro do hospital com uma situação de saúde. Morre-se de uma forma muito diferente e trata-se de uma forma muito diferente. Gostava, no âmbito da entidade, da reguladora, cruzando até com outras entidades, outras responsabilidades, Direção-Geral de Saúde, Departamento de Qualidade, outras matérias, o que é que eventualmente se consegue fazer um bocadinho mais. E uma última questão é, o cidadão tem hoje a oportunidade para, sob os tempos de espera que o Sr. Jornalista falava, por força de relatórios que há em legislação, de reclamar e saber qual é o seu ponto de situação. E eu gostava de tentar perceber mais no conceito, na perspectiva de ver o nível de cidadania que anda ativa, se a entidade reguladora ou a ordem, outras entidades, não é a ordem que é indicada, mas a reguladora poderia ser, ou as instituições que tivessem essa informação, o nível de reclamação ou de tentativa de acesso a saber como é que andou o seu estado de tempo de espera de cirurgia ou outras matérias. Este contributo meramente para a discussão, meramente para a informação e a razão principal foi muito rever, cumprimentar, saudar, felicitar o Dr. Jorge Simões e o Sr. Bastonário, não tenho tido a oportunidade de estar presente, embora tenha sido convidado de um momento ao outro, o que eu agradeço, mas não tinha tido a oportunidade. Muito obrigado. Enfermeira Isabel, quero colocar uma questão e depois eu pedia que fossem sendo sintéticos à medida que iam colocando as questões, porque senão vai faltar-nos o tempo para ver o jogo da seleção. Enfermeira Isabel. Mais boa tarde a todos. Há pouco o Sr. Professor falou relativamente ao espaço de intervenção da ERSE e disse que, e concretamente relativamente às farmácias, que já não seria competência da ERSE, digamos que entrar dentro das farmácias. No que diz respeito aos medicamentos. Exatamente. Mas neste momento, cada vez mais, as farmácias se assumem como espaços de prestação de cuidados de saúde. Eu gostava de perceber um pouco como é que a ERSE se posiciona relativamente a esta questão, enquanto espaço prestador de cuidados de saúde, os riscos que eventualmente poderão estar associados, a questão da acessibilidade, porque estes espaços defendem-se como espaços de proximidade e nós já temos a nível do nosso Serviço Nacional de Saúde os espaços que são, por eleição, espaços de proximidade, são os cuidados de saúde primários. Gostava de ouvir um pouco o Sr. Professor relativamente a esta questão das farmácias. Acho que podemos começar. Muito bem. Muito obrigado pelas 4 perguntas que eu tomei nota. O aspecto fundamental, do meu ponto de vista, é da prestação de contas. A entidade reguladora da saúde tem que prestar contas. E a minha presença aqui, além de ser para mim uma honra e uma simpatia, é também prestação de contas. Quer dizer, eu venho aqui como vou à Assembleia da República. E quando os senhores deputados, desde a doutora Teresa Queiro ao doutor João Semedo, me colocam questões, eu tenho a obrigação de responder. O mesmo se passa noutros fóruns. E, portanto, a entidade reguladora da saúde existe também para que a sua intervenção seja uma intervenção transparente, clara. Eu espero que quando visitarem, se é que não fizeram, o site da entidade reguladora da saúde, lá estejam completamente claras as intervenções que a ERSE faz e, ao contrário, aquelas que ela não faz e apontar-nos, inclusive, aspectos de omissão que, do vosso ponto de vista,
devam ser ultrapassadas. Aliás, muitas das minhas conversas primeiro com o Sr. Bastonário e com a antecessora do Sr. Bastonário e com outros bastonários e outras entidades as mais diversas, vão no sentido de, podem fazer sugestões à ERS no sentido de haver áreas que devem ser, onde deve haver uma intervenção e que são áreas, eventualmente, que estão ainda a descoberto. Concretamente, em relação à primeira questão, ela tem uma resposta simples, quer dizer, a primeira questão era sobre os desviados, a reportagem da TVI. Carlos Enes, a nossa intervenção faz-se de duas maneiras. Faz-se de acordo com uma programação estabelecida e, portanto, nós planeamos fiscalizações, planeamos um conjunto de intervenções junto aos estabelecimentos, primeira hipótese. Segunda hipótese, fazemos intervenções, fiscalizações, por denúncias ou pela comunicação social, nos apontar também aspectos em que há problemas do sistema de saúde, sejam mais ou menos graves. E, portanto, agora não andamos propriamente a correr para ficar na fotografia. Isso não fazemos. Quer dizer, para isso haverá, com certeza, muitos candidatos a ficar na fotografia. Não é o nosso caso. E, portanto, nós avaliamos aquela situação em concreto, que, aliás, não é uma situação, são duas situações. Há uma questão no hospital e há uma questão em centros de saúde, e deliberámos abrir um processo de inquérito. Portanto, o nosso processo de inquérito já foi aberto e, digamos, sobre essa matéria não direi mais nada, na medida em que ele depois terá o seu seguimento. Naturalmente que vamos aos vários estabelecimentos onde tudo isso ocorreu e depois a única coisa que eu vos posso dizer com toda a clareza é que quando surgir uma decisão sobre essa matéria, e a decisão pode ser arquivamento, quando surgir uma decisão sobre essa matéria, ela estará no site da ERS. Depois, a segunda questão era sobre a intervenção da Ordem versus a intervenção da Reguladora da Saúde. Como eu disse há pouco, e saberão, a nossa intervenção faz-se junto aos estabelecimentos, embora com uma intervenção muito plural, que vai desde as questões do acesso até às questões da qualidade, passando pelas questões da concorrência, etc. E, portanto, não há praticamente área nenhuma, e como a senhora jornalista referiu, setor público, setor privado e setor social, aliás, como a própria Constituição o refere. E todo o tipo de estabelecimentos. Os nossos estabelecimentos registados vão desde o pequeno consultório de medicina dentária ao Hospital Santa Maria, ou já agora que estamos em Coimbra, ao CHUC. Não é? E, portanto, tem que fazer o favor de imaginar que é uma multiplicidade de estabelecimentos, uma multiplicidade de áreas de intervenção ao nível da prestação de cuidados de saúde. E, portanto, quando se colocam questões relacionadas com a qualidade, a senhora jornalista colocou a questão de um lar de idosos onde há problemas relacionados com a prestação de cuidados de saúde. E aqui uma das palavras-chave é saúde, porque a nossa intervenção faz-se em estabelecimentos onde se prestam cuidados de saúde. Porque se não se prestarem cuidados de saúde, se quiserem restaurantes, hotéis, o que quer que seja, ou outro tipo de estabelecimentos, aí a intervenção não é nossa, mas de outras entidades, não vale a pena agora dizer quais são. E, portanto, num lar de idosos, onde há prestação de cuidados de saúde e onde se colocam questões ao nível da qualidade e da segurança, a ERS intervém. Intervém, repito, programadamente ou por denúncia, por reclamações, porque nós recebemos também as reclamações. Outro aspecto, já agora permitam-me, não sei se estou a andar demasiado depressa, se andar demasiado depressa farão o favor de me fazer um sinal. A nossa intervenção faz também no domínio do tratamento das reclamações. Mas hoje, novembro de 2013, apenas tratamos as reclamações do setor privado, que são cerca de 8.000 por ano. E provavelmente vamos ficar com as reclamações também do setor público, que são cerca de 50.000. Visto que não se compreende que as reclamações do setor privado tenham um tipo de tratamento e as reclamações do setor público tenham outro tipo de tratamento. E, portanto, o Governo decidirá, e o Governo é que é competente para decidir, se a ERS vai ser a entidade que irá tratar todas as reclamações do sistema de saúde ou se continuará a haver esta situação dicotómica. E, portanto, a ERS fará uma intervenção de acordo com o exemplo que a senhora jornalista referiu. Depois, a questão colocada pelo enfermeiro Amílcar, que eu também aproveito para cumprimentar, o senhor não envelhece. Há de dizer qual é o seu segredo, porque parece que estamos há 20 anos atrás em que está com esse mesmo ar de 30 e poucos anos. Acho que já não tem 30 e poucos anos.
As questões se colocam, a questão que coloca é uma questão muito interessante. Ou seja, o nosso sistema de saúde é um sistema de saúde que tem, na verdade, uma intervenção do setor público determinante. A Constituição, no artigo 64, obriga o Estado a ter organizado um Serviço Nacional de Saúde Universal Geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Portanto, essa é uma obrigação constitucional e que também compete à ERSE velar pelo cumprimento desse preceito constitucional. E depois existe em Portugal, como sempre existiu, um setor privado que, na última década e meia, tem tido uma intervenção mais forte, não ao nível, digamos, quantitativo, mas mais qualitativo, ou seja, das pequenas clínicas passou-se para os grandes hospitais e, portanto, grandes empresas prestadoras de cuidados de saúde, fundamentalmente ao nível hospitalar. E, portanto, a criação da Reguladora da Saúde é também uma consequência, ou foi também uma consequência desse sistema de saúde mais complexo, onde há muito mais riscos do que havia no passado, em que havia, digamos, pequenas unidades privadas, prestadores de cuidados de saúde, e onde o Estado tinha um papel aparentemente mais forte em termos de presença enquanto prestador do que aquilo que acontece presentemente. E, portanto, a ERSE, ao fim e ao cabo, e como não estão aqui os jornalistas, estou a brincar naturalmente, é uma espécie de Big Brother democrático, ou seja, um supervisor que olha para o sistema de saúde sem discriminar positiva nem negativamente nenhum setor, ou seja, trata o setor público, privado e social da mesma maneira, não tem que fazer juízo de valor, nem estados de alma em relação a essas questões. Estados de alma pode ter o Governo, a Assembleia da República, ou seja, pode legislar no sentido mais favorável a um ou outro setor. A Reguladora da Saúde não tem que ter estados de alma. Eu digo que nós somos uma reguladora para todas as estações. Venha um governo CDS ou do Bloco de Esquerda, tanto faz, a Reguladora da Saúde tem que regular da mesma maneira e sem qualquer tipo de discriminação positiva ou negativa. Depois, em relação à questão das farmácias, para dar respostas, ou melhor, comentários, não são respostas, comentários relativamente breves. A questão das farmácias é uma questão muito, muito interessante e muito importante, na medida em que as farmácias hoje não são aquilo que eram há 2 décadas, ou se calhar até há 1 década atrás. E, portanto, se as farmácias se transformarem, de acordo com a lei, em entidades prestadoras de cuidados de saúde, aí a ERSE tem que intervir do ponto de vista da regulação. Mas teremos que o fazer articuladamente com o Infarmed, na medida em que não faz sentido que apareçam 2 entidades a bater à mesma porta. Isso é que nunca verão, espero eu, a ERSE a fazer uma espécie de competição para ver quem é que aparece primeiro num qualquer estabelecimento. E, portanto, temos que nos articular, coisa que ainda não fizemos, de uma maneira, digamos, sustentada com o Infarmed, para fazer essa avaliação da intervenção que é necessário fazer. Hoje, novembro de 2013, a ERSE ainda não intervém em matéria de regulação nas farmácias em geral, mas já temos algumas farmácias registadas, aquelas em que há uma prestação assumida de cuidados de saúde para além da prescrição de medicamentos. Só no seguimento daquilo que está a dizer, perguntar-lhe o seguinte: não tem competência no que respeita às farmácias nem ao acesso, nem aos medicamentos. Compete ao Infarmed. Na área do medicamento. No entanto, perante uma situação de cortes orçamentais em que um hospital não esteja a administrar, por exemplo, um medicamento, e esse corte e esse medicamento, falo, por exemplo, de doenças raras, foi uma questão que veio agora à baila na opinião pública, aí já teriam competência? A resposta é sim, isso já aconteceu mais do que uma vez, não lhe vou dar os exemplos concretos, mais do que uma vez, na medida em que a questão que se coloca é uma questão de acesso. E, portanto, se aquele medicamento é um medicamento que existe autorizado a sua entrada no sistema de saúde, autorizado a sua entrada no Serviço Nacional de Saúde, e se existe uma diferença de utilização num hospital e no outro, coloca-se uma questão de eventual obstáculo ao acesso de cidadãos a uma certa terapêutica por força de uma não utilização de medicamento. E a resposta é sim, a ERSE,
não só pode intervir, como já fez intervenções em áreas exatamente como refere. Como é que concretiza essas intervenções? Essas intervenções são feitas de acordo com peritos da área clínica que avaliam para essa a eficácia daquele medicamento em termos de acessibilidade. Então, esse aspecto é importante. Ou seja, a ERSE intervém em relação à acessibilidade. Portanto, não entra na querela de saber se aquele medicamento deve entrar ou não entrar no sistema de saúde ou no Serviço Nacional de Saúde. Intervém no sentido de, se um hospital utiliza aquele medicamento e outro hospital não utiliza esse mesmo medicamento, se no segundo hospital poderá ou não haver uma questão de acessibilidade a uma terapêutica em concreto. E se houver? E se houver, há um processo de contraordenação e aplicar-se-á uma sanção se for caso disso. Sr. Bastonário, quer responder às questões que colocaram, entretanto? Eu gostaria de começar, até se me permitir, pela última questão, por uma questão de encadeamento também. Tem a ver com as farmácias. E para mim, neste momento, algumas farmácias já são locais de prestação de cuidados. Não só a nível da administração de medicamentos, mas também a nível de prestação de imensos tratamentos, independentemente do profissional de saúde que o faz. A Ordem dos Enfermeiros defende que as farmácias sejam locais de proximidade, desde que a portaria em 2009, 2010, não me recordo agora o ano, permitiu isso, através de uma portaria do Secretário de Estado da Saúde. A principal preocupação da Ordem dos Enfermeiros é o prestador, que deve ter qualificações, deve ter competências para prestar os cuidados. E na ótica da Ordem dos Enfermeiros, o prestador deve ser o enfermeiro ou, eventualmente, o médico e não mais ninguém. O que acontece atualmente é que a Ordem tem recebido, ao longo dos últimos anos, um conjunto de reclamações, quer por parte de enfermeiros, mas também por parte de cidadãos, onde alegam que estão a ser praticados atos, eventualmente de enfermagem, em farmácias por alguns farmacêuticos, mas acima de tudo por técnicos não qualificados. Dar uma vacina da gripe inclui-se nisso? É que... Também. Disso eu tenho conhecimento, Também. que é uma realidade. E, portanto, a preocupação da Ordem é esta. É a segurança do paciente, a segurança do cidadão quando vai à farmácia. Porque a Ordem defende que as farmácias devam ser locais de prestação de cuidados quando têm condições estruturais e profissionais para o efeito. Repare que em muitos locais recônditos do país, a farmácia é e continuará a ser o último reduto do cidadão para obter não só informações, não só a compra de medicamentos, mas também, eventualmente, acesso a cuidados de saúde. Eu não posso imaginar um cidadão que mora no interior do país, que tenha o centro de saúde mais próximo a 40 km ou a 50, que não possa utilizar a farmácia como um local de prestação de cuidados. Com certeza que sim, desde que haja esta garantia para o cidadão de que quem está a prestar cuidados e que a estrutura tem condições para o mesmo. Portanto, considero que temos que repensar. A entidade reguladora da saúde aqui terá que, certamente, futuramente, ter uma intervenção também junto das farmácias, não se sobrepondo, como é lógico, à intervenção do Infarmed, mas é algo que tem que ser clarificado em sede do próprio despacho do Secretário de Estado da Saúde, que continua a dizer está informado de subjetividade que leva a que haja este tipo de intervenção ad hoc. Portanto, para o cidadão comum, a garantia na prestação do cuidado de saúde não vem só nem da simpatia, nem do profissionalismo do farmacêutico que lhe dá a vacina. Com certeza, e não estamos a pôr em causa o profissionalismo do farmacêutico, de forma alguma. Estamos a pôr em causa apenas quem tem competências legais para prestar cuidados de saúde. E o farmacêutico não tem? Com certeza que não, porque não foi formado nesse sentido. Assim como o enfermeiro não está habilitado para dispensar medicamentos ou informar sobre medicamentos na gênese que o farmacêutico informa. Portanto, são áreas de intervenção totalmente diferentes, mas que se complementam com certeza, até porque o farmacêutico é um dos atores fundamentais no sistema de prestação de saúde em Portugal, não de prestação de cuidados, mas de saúde em Portugal. Depois, no que diz respeito à pergunta do Sr. Enfermeiro Amílcar Carvalho, que cumprimento e prezo por estar neste debate, realmente nós estamos numa mudança, como eu disse há pouco. Eu não estou a dizer que o nosso atual Estado é liberal no que diz respeito à saúde. O que eu tentei dizer é que caminhamos nesse sentido. Basta ver as medidas políticas que foram tomadas nos últimos anos
e que, com alguns avanços ou retrocessos, em certos vetores, caminhamos nesse sentido. Espero sinceramente que nunca se perca o espírito do Estado enquanto prestador, do Estado enquanto também pagador, com certeza que sim, quando não tem capacidade, ou fica mais em conta, mais barato, pagar ao privado, mas que constitucionalmente, como disse o Sr. Professor, o Estado mantém esse papel. Claro que o enfermeiro e o profissional de saúde vai ter que adaptar. A capacidade de intervir diz respeito a cada um dos profissionais. O Sr. Enfermeiro Amílcar interviu, e muito bem, junto da Ordem, certamente junto da esfera sindical, muito bem. É assim que se consegue realmente fazer-se ouvir, porque nem sempre as medidas políticas são as melhores. E esta própria questão da alteração do regime de trabalho, nomeadamente a questão das 40 horas semanais, é algo preocupante se colocar em causa a segurança. Eu não sei se coloca ou não em causa a segurança, temos que ver. Nós temos muitos enfermeiros, muitos profissionais de saúde a fazer 40 horas. Temos que ver isso. Mas, acima de tudo, a mim o que me preocupa é a igualdade de tratamento. Porque os enfermeiros, de uma forma global, querem ser iguais aos outros profissionais de saúde, no nível do tratamento. Querem ser tratados da mesma forma. Mas então vamos tratar da mesma forma em tudo. Vamos, por exemplo, valorizar o trabalho do enfermeiro, que não é valorizado. Porque o enfermeiro continua a ter uma desvalorização muito grande no que diz respeito, por exemplo, à sua remuneração, no que diz respeito ao seu desperdício enquanto enfermeiro especialista, no que diz respeito à gestão e por aí fora. Aliás, o enfermeiro ainda continua a ser visto e a ser trabalhado do ponto de vista da gestão como uma despesa no orçamento de um hospital, de um setor hospitalar, de uma ARS, de um centro de saúde, e não como um investimento, ao contrário de outros profissionais de saúde. Porque não contribui de forma direta para os ganhos do ponto de vista económico ou financeiro daquela estrutura. Portanto, isto tem a ver com o valor dos cuidados de enfermagem que não estão devidamente valorizados, passa a redundância. Felizmente, penso que estamos a mudar de alguma forma esse paradigma. A CSS começa a valorizar os cuidados de enfermagem através de uma portaria. O Ministério da Saúde também, aos poucos, o vai fazendo e penso que estamos no bom caminho. Agora é um caminho lento. É um caminho que custa ultrapassar essa barreira. Cabe-nos a cada um de nós, no nosso dia-a-dia, também ter esse papel, essa intervenção. No que diz respeito às reclamações do utentes, a Ordem dos Enfermeiros recebe imensas reclamações, nomeadamente reclamações contra enfermeiros, e tem obrigatoriamente de intervir através dos seus conselhos jurisdicionais regionais, para garantir que aquela queixa, aquela exposição tenha ou não fundamento no que diz respeito à qualidade dos cuidados que é posta em causa ou à segurança. Da parte dos utentes não recebemos muitas queixas, o que me parece que não é muito bom isso acontecer. Acho que os utentes deveriam ver as ordens, não só para apresentarem queixas dos profissionais que essas ordens regulam, mas também do próprio sistema de saúde, porque a ordem pode encaminhar para a estrutura mais adequada no que diz respeito à intervenção. Por fim, responder que duas das principais atribuições da Ordem dos Enfermeiros é o acompanhamento do exercício profissional, ou seja, ir aos locais que se prestam cuidados, verificar as condições dos cuidados, verificar dotações seguras, verificar se realmente não está colocada em causa a segurança, e também o controle do exercício profissional através da verificação se os enfermeiros que lá exercem estão inscritos ou não na Ordem dos Enfermeiros, se têm o título ou não atribuído, este pode ser título de enfermeiro ou de enfermeiro especialista. Ora, aqui é fundamental que haja uma simbiose entre a entidade reguladora da saúde e a Ordem dos Enfermeiros. Assim como existe, por exemplo, entre o Instituto de Segurança Social e a Ordem dos Enfermeiros em algumas visitas. Porque a Ordem não tem uma atribuição inspectiva. Não pode entrar dentro de uma instituição de saúde, seja de forma programada ou não programada, se não for autorizada. É, para mim, uma das lacunas principais do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. É fundamental, até porque esta figura já existe noutras ordens profissionais. Por exemplo, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, tem essa capacidade de entrar nas farmácias para fazer o controle do exercício profissional e o acompanhamento do exercício profissional dos farmacêuticos. A Ordem dos Enfermeiros, infelizmente, não tem. Espero que com a alteração estatutária que todas as ordens do país estão a ser confrontadas por imposição europeia, da Troika,
isso seja possível mudar. Foi a nossa sugestão ao Governo, esperemos que seja aceite, quer pelo Governo, quer pela Assembleia da República. E, portanto, o desafio que deixarei aqui ao Sr. Professor, e que o Sr. Professor já me fez também saber que teria interesse em back-office, digamos assim, antes de começarmos a nossa reunião, é que é importante pensarmos em criarmos aqui uma relação de ajuda entre as duas estruturas, porque ambas ganham. Há uma simbiose. Há uma simbiose. É um exemplo concreto em que anunciem a visita numa instituição onde sabem, onde têm evidências de que não estão a ser cumpridas as dotações, que há, por exemplo, falando em termos práticos, há, por exemplo, um auxiliar que está a prestar outras funções no âmbito dos cuidados de saúde para as quais não está habilitado. Com o exercício dessa função pode pôr em causa, inclusivamente, a segurança do utente. As instituições visam o lucro, não é? Portanto, o jogo ficará viciado à partida, enquanto se fazem anunciar e não se fazem. Não achem também, Sr. Professor, que fica limitada a ação da Ordem nesse aspecto? Nós já temos, na Interrelação da Saúde, temos um conjunto de peritos que trabalham connosco, são nossos colaboradores. E são enfermeiros, são médicos e são médicos dentistas. E, portanto, no nosso dia-a-dia das fiscalizações já entram enfermeiros. O que não temos é nenhuma relação formal com a Ordem dos Enfermeiros, num sentido de disponibilizar enfermeiros para circunstâncias muito concretas. Mas nós próprios já identificamos, a profissão de enfermagem como uma profissão indispensável para as nossas fiscalizações. Eu há pouco dizia ao Sr. Bastonário que estamos naturalmente disponíveis para avançar um pouco mais nesse tipo de colaboração, deixar de ser, um pouco atomizado, para ser mais articulado, mais sustentado, etc. Agora, são intervenções diferentes, não é? Quer dizer, nós vamos ao hospital agora ponho à frente, que eu não posso pôr, ponho à frente um nome qualquer, ao hospital qualquer coisa, onde suspeitamos que haja um problema, o que quer que seja, no domínio da qualidade, no domínio da acessibilidade, um domínio que esteja na área da intervenção da Regulação da Saúde, e queremos encontrar a situação como ela existe e não propriamente um cenário que nos vai ser construído para nós vermos e depois regressarmos tranquilamente à ERSE. E, portanto, as nossas fiscalizações são fiscalizações muitas vezes feitas de surpresa e daí alguma confidencialidade na organização da nossa própria intervenção. Mas eu gostava de voltar a um outro tema, até porque como a ação está talvez um bocadinho morna, eu acho que há condições em Portugal para, porque temos um bastonário de ordens de enfermeiros que eu prezo muito, e outros bastonários que são profissionais também dedicados ao sistema de saúde, no sentido de avançarmos para uma combinação diferente das profissões. Aquilo que nós chamamos de uma combinação mais eficiente das profissões. Os enfermeiros não são hoje aquilo que eram há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Os fisioterapeutas não são hoje aquilo que eram há 20 ou 30 anos atrás. Terapeutas da fala não existiam há 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, é uma boa altura para nós começarmos a conversar de uma maneira tranquila, sem nos aborrecermos uns com os outros. Eu nunca me aborrecerei, naturalmente. Mas às vezes os bastonários aborrecem-se. Mas também já estou completamente imunizado em relação a isso. E não farei mais comentários sobre essa matéria. E portanto, é também uma boa altura para começarmos a conversar tranquilamente uns e outros sobre essa nova combinação de profissões. E eu já o escrevi, não como Presidente da Reguladora da Saúde, mas noutra pele, digamos assim, no sentido que é necessário investir mais no policy dialogue, para que possamos ter um sistema de saúde em que os cidadãos tenham melhores resultados de uma melhor combinação das profissões. Isso significa que há intervenções hoje, concretamente de enfermeiros, que podem ir mais além do que aquilo que eventualmente está a ser feito. Há áreas, e vou dizer claramente uma, enfermeiro da família, em que se pode avançar mais e eu estou esperançado que nos próximos tempos isso não se faz de Big Bang, não se faz de um momento para o outro, faz-se conversando, discutindo-se e havendo disponibilidade para aceitar as coisas que hoje, em 2013, são bem diferentes daquelas que eram no passado, de maneira a que o resultado possa ser mais virtuoso. E, portanto,
já que sou convidado, os convidados também têm esta possibilidade de trazer para a discussão novos temas, e como este novo tema não foi trazido, é um tema que eu particularmente me agrada, porque noutra circunstância eu e o professor Pedro Pita Barros somos as pessoas que em Portugal organizam o Observatório, a parte portuguesa do Observatório Europeu dos Temas de Saúde, e temos tratado, e no Instituto de Higiene e Medicina Tropical também temos tratado deste tema, aliás, há tese de doutoramento sobre skill mix e por aí adiante, e portanto é uma área que eu deixo à vossa consideração, e em particular ao Sr. Bastonário, para ele próprio ser um ator mais dinâmico da discussão de uma nova combinação mais eficiente das profissões em Portugal. Muito obrigado, Sr. Professor. Precisamente essas palavras que eu tive hoje de manhã também, com o meu homólogo da Ordem dos Médicos, que tem, infelizmente, uma visão diferente da sua, uma visão mais corporativista, uma visão mais antiquada. Eu não tenho corporação também, não é? Quer dizer, sou um órfão de corporações. E, portanto, eu também concordo consigo. Não tanto no task shifting, porque Portugal não necessita de task shifting, na minha humilde opinião. Nós temos médicos e enfermeiros em número suficiente. Aliás, todos nós sabemos que sofremos de um problema grave de desemprego ou de procura do primeiro emprego muito longa, paradoxalmente, quando temos falta de enfermeiros nos cuidados de saúde. E os médicos também estão, neste momento, a começar a vivenciar isso, pelo menos é o discurso que eu vou ouvindo da parte da Ordem dos Médicos, que acredito que em parte seja verídico. O que nós temos em Portugal já há alguns anos é uma não rentabilização das competências dos enfermeiros. Ou seja, os enfermeiros continuam a não poder, em muitos contextos, rentabilizar as competências para as quais estão muito bem preparados. Eu recordo que os enfermeiros têm atualmente um reconhecimento, os enfermeiros portugueses, um reconhecimento internacional ímpar na sua formação académica e no seu exercício profissional. E por isso é que muitas estruturas internacionais vêm a Portugal recrutar enfermeiros e não querem mais ninguém. E Portugal não está a aproveitar esse know-how, o que é lamentável, contribuindo para o desperdício na saúde, que é enorme na área dos recursos humanos. O que os enfermeiros pretendem é apenas a rentabilização dessas mesmas competências, não querem competências de mais ninguém. E vou dar dois exemplos muito simples, foram os exemplos que eu dei hoje de manhã. Pegando no exemplo da especialidade de saúde materna e obstétrica, que por acaso é a minha especialidade, mas poderia não ser, continuamos a ter enfermeiros obstetras, quer nos centros de saúde, acima de tudo, mas também nos hospitais ou noutros contextos, que não estão a ver rentabilizadas as suas competências, e essas mesmas competências estão a ser exercidas por outros que não têm um grau de uma qualificação tão aprofundada em termos de conhecimento. E vamos direto à situação. Pegando nos centros de saúde, nós temos, desde 1980, uma diretiva europeia que já foi transposta para o ordenamento jurídico português em 84, sucessivamente até 2009, que foi a última transposição jurídica, que diz que os enfermeiros podem seguir uma gravidez dita normal, desde a pré-conceição até ao pós-parto, ao puerpério. Ora, o que acontece em Portugal, e isso tem lei, é que de uma forma global, nos cuidados de saúde primários, isso vai acontecendo, mas continuamos a ter o desperdício de não ser apenas o enfermeiro obstetra a seguir aquela gravidez, mas serem dois atores, porque um tem o poder da prescrição, exames, complementares de diagnóstico, ecografias, análises sanguíneas, medicamentos, e o outro não tem. Portanto, estamos a ter um desperdício porque estamos a utilizar dois atores para fazer o mesmo. Poderíamos ter apenas um ator a fazer tudo isso, porque tem competência para isso, tem formação. Eu recordo que o enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica tem 1.800 horas de formação em obstetrícia e ginecologia. O médico de clínica geral tem 300 aproximadamente, sem colocar em causa que muitos médicos de clínica geral têm competências acrescidas na área da obstetrícia. Mas apenas estamos a lutar dois profissionais pelo mesmo espaço havendo desperdício. Isto é um dos aspectos que não se compreende. Doença crónica é outro aspecto que não se compreende, que não se rentabiliza as competências dos enfermeiros, que é quem, na maior parte dos casos, segue o doente crónico ao longo dos anos, é quem o acompanha na gestão terapêutica. Por exemplo, nas ostomias, o perito é o enfermeiro que trabalha aquele projeto de saúde daquele doente que tem uma ostomia, e depois, quando o enfermeiro quer prescrever uma placa, um saco de ostomia, tem que ser o médico a prescrever, porque o enfermeiro não tem esse poder ou não pode adaptar a medicação à exigência do momento das necessidades daquele tempo.
portanto, estamos a falar de desperdício, não estamos a falar de entrar na área de intervenção de outros profissionais de saúde. Todos nós temos noção de que existem zonas cinzentas, com certeza que temos. E essas zonas cinzentas, como disse o Sr. Professor muito bem, é que temos que fazer esta combinação eficiente das profissões, que é tentar trabalhar essas zonas cinzentas, e isso agora vai ser possível através da reserva de atividade que está a ser trabalhada na alteração estatutária. Esperemos que essas zonas cinzentas diminuam, mas acima de tudo o desafio é que Portugal, de uma vez por todas, rentabilize os enfermeiros que há 15 anos ou há 20 anos tinham uma formação não tão diferenciada como têm hoje, e também deixem espaço para outros profissionais que estão a exercer competências que poderiam ter mais espaço para as mesmas. Nomeadamente falo dos médicos de família, que continuamos a ver os médicos de família a seguir gravidez, quando tem lá outros atores que poderiam fazer muito melhor. Só no plano certamente. legislativo é que se poderá mudar essa questão? Não. Porque... Sim, legislativa, mas acima de tudo é preciso que haja alteração de mentalidades. Repare que a comparticipação, para mim, é fundamental. Eu, enquanto enfermeiro obstetra, neste momento, posso prescrever uma ecografia a uma grávida que eu esteja a seguir. Ninguém me impede de fazer isso, está na lei. Agora, a grávida não tem comparticipação estatal. E sabemos perfeitamente os momentos que estamos a viver, não são fáceis, e, portanto, claro que o Estado comparticipa, e ainda bem, temos é que pensar que temos que mudar o modelo e, portanto, dar aos enfermeiros aquilo que é para o bem da sociedade. Porque não é aos enfermeiros que estamos a dar, é à sociedade. E, assim sendo, o meu desafio é que, e penso que o Governo aos poucos está a perceber isso, eu falo deste atual Governo, deste atual Ministério da Saúde, penso que começaram a perceber isso. O enfermeiro de família, como disse o Sr. Professor, a metodologia de trabalho do enfermeiro de família é algo que, no passado, nunca nenhum Governo se preocupou com isto, de uma forma global. É claro que desde a declaração de Munique, da assinatura, houve algum consenso à volta disto, mas não saiu muito do papel. Tudo que foi a intervenção local que houve foi muito por altruísmo dos enfermeiros e das equipas de saúde, mas neste momento começa-se a ver realmente uma luz ao fundo do túnel que se quer mudar, quer-se rentabilizar a competência de outros profissionais de saúde, porque não são só os enfermeiros, também justiça seja feita, existem outros profissionais de saúde que têm que ser rentabilizados. Não há uma situação de desigualdade no acesso se eu tiver uma prescrição de uma ecografia por parte do enfermeiro não for comparticipada e alguém que tem do médico já é comparticipada? Não. Talvez a questão não seja muito por aí, mas sim o desenho das intervenções profissionais e, portanto, se me está a colocar a questão se a ERSE deve intervir numa situação dessas, ou se pode, não é deve, se pode intervir, a resposta é provavelmente não, não é por aí. E, portanto, como disse o Sr. Bastonário e eu próprio, essa é uma questão que eu coloco mais no domínio da política e dos consensos que têm que progressivamente ir surgindo dentro dos grupos profissionais para depois poder haver alterações normativas que sejam relativamente naturais. É evidente que ninguém pretende uma alteração normativa que crie uma forte turbulência na sociedade portuguesa e, portanto, elas têm que ser previamente compreendidas e antecipar uma boa recepção a essas alterações, do meu ponto de vista, são inevitáveis. Agora, inevitáveis pode ser daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Eu gostava que não fosse daqui a 10 anos. Podemos passar então às questões. Está em lista de espera o enfermeiro João, esta senhora aqui que já pediu. Quem quiser ir colocando questões, se calhar começávamos, não se importa, comecemos pelo fundo, enfermeiro João, e depois o micro venha para aqui para a frente. Eu vou colocar uma questão também minha. A enfermeira Isabel também quer. A enfermeira Isabel também... recebeu-me online, então isso é muito oportuno. Torna isto muito mais interativo. Ora bem, eu vou colocar uma questão que é feita da Almada, de uma colega. Nós estamos a fazer uma transmissão online para o nosso site. É uma colega em Almada que coloca a seguinte questão. A entidade reguladora da saúde, em termos de regulação do exercício, qual é o papel perante uma instituição pública que tem dotações inseguras? Que tipo de intervenção é que pode ter e que tipo de organismos é que pode envolver nessa regulação? Quem quer colocar a questão seguinte? Quer dizer que há gente a acompanhar em direto o debate e a colocar questões. Portanto, cumpre-se mais uma função da conversa. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o professor Dr. Jorge Simões, o nosso bastonário, a quem agradeço as iniciativas.
A minha questão prende-se com a qualidade das condições laborais inerentes à qualidade da prestação dos cuidados. Para tal, eu gostaria de partilhar um pouco da minha experiência enquanto enfermeira. Sou enfermeira há 3 anos, trabalho na unidade de cuidados continuados, a recibos verdes desde o início. Cumpro um horário por turnos, uma média de 160 horas mensais, sem direito a férias, sem direito à alimentação na instituição, sem direito a descanso após a noite. Somos um total de 12 enfermeiros, em que apenas um tem contrato de trabalho, que é o enfermeiro coordenador. Neste sentido, tendo em conta o desgaste inerente, a desmotivação dos profissionais e muitas vezes o desprezo pela própria condição de ser enfermeiro, eu gostaria de saber de que forma é que a entidade reguladora de saúde pode regular ou fiscalizar as condições de trabalho nas instituições privadas, no sentido de garantir a qualidade da prestação de cuidados aos utentes, e também de que forma pode a Ordem dos Enfermeiros intervir nestas instituições privadas, por forma a garantir que há, efetivamente, uma qualidade de prática de cuidados de enfermagem. Obrigada. Está aqui uma senhora também que quer colocar a questão, e se calhar aqui a enfermeira Isabel, porta-voz da questão online. Tem uma questão, percebi bem. É uma questão que foi colocada por um colega que está online neste momento a assistir à nossa transmissão. Eu não tenho aqui, o José António pode-me ajudar com o nome do colega, porque eu não tenho aqui o nome do colega. O colega Sérgio Sousa, que pede para colocar esta questão ao Sr. Professor. A comprovada importância da continuidade da reforma dos cuidados de saúde primários, nomeadamente naquilo que respeita à expansão do modelo de unidade de saúde familiar e restantes unidades, unidade de saúde pública e unidade de cuidados na comunidade, foi devidamente reconhecida no memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política económica, celebrado entre o Governo português e a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. No contexto da atual reforma das organizações de saúde e de contenção de despesas a nível global, os cuidados de saúde primário assumem incontestavelmente um papel de liderança reforçado pelos valores de equidade, solidariedade e universalidade que os sustentam. E penso que será esta a questão que o colega quer colocar, sobre a qual quer que o Sr. Professor se manifeste, digamos assim. No entanto, unidades como as unidades de cuidados na comunidade e unidades de saúde pública aguardam contratualização e possibilidade de beneficiar de incentivos, tal como as unidades de saúde familiares. Isto porque a contratualização de metas de desempenho devem, então, procurar garantir o necessário equilíbrio entre a exigência e a execuibilidade, no sentido de conduzir a ganhos de saúde, bem como premiar o esforço, desempenho e a excelência destas unidades, com a atribuição de recompensas, quer para as equipas de saúde, quer para os profissionais de saúde. Está ali uma senhora. Obrigada. Eu não falo muito bem português, mas eu a tentar. Qual é a nacionalidade, já agora? Holandesa, mas sou residente permanente em Portugal. Mas trabalho como obstetriz. Eu assistir às partos lá fora do hospital. Mas the voice of the cidadão, onde ele tem uma escolha, não, até agora ele não tem uma escolha. Quando ele quer fazer uma coisa lá fora do hospital, é preciso de pagar privado. E eu acho que é muito importante para o vigilância e a qualidade nesse serviço que o Ministério da Saúde faça uma possibilidade de fazer uma escolha, de ser como obstetriz lá fora do hospital, e tem todas as coisas para o obstetriz para fazer diagnóstico, medicamento, por exemplo. Ele não pode comprar vitamina K. É preciso com o correio de Holanda, porque na farmácia aqui não pode comprar o vitamina K, porque é só com hospitais. E todas as pequenas coisas, eu acho que é importante para os cidadãos de fazer uma escolha que ele quer fazer. E até agora, mesmo com lei, todas as coisas, o rede aqui não existe. Eu não sei se esta pergunta, se podíamos inverter as coisas e respondíamos, porque virá na sequência daquilo que tinha sido o fim da conversa antes de abrir a nova ronda de perguntas.
Sim. Quem quer? Começou? Okay. Muito rapidamente, então, porque a maior parte das questões são dirigidas ao Sr. Professor Jorge Simões. Cumprimentar a Mary Zwart, amiga há longos anos, de especialidade também. Realmente eu compreendo, Mary, que esteja desiludida um pouco pela falta de acessibilidade, nomeadamente no que diz respeito à escolha do casal quanto ao local de nascimento. Realmente a nossa cultura é uma cultura totalmente diferente da cultura nórdica, da cultura holandesa, neste caso, e dos países nórdicos. É um processo de mudança que certamente vai demorar décadas, mas que tem que ser feito, acima de tudo, em segurança. Eu considero que a escolha do casal deve prevalecer, ponto final. A Ordem nunca se posicionou nem a favor nem contra o local de nascimento, que isto fique claro. O que a Ordem defende é que seja feito em segurança, com profissionais habilitados. Agora, como é que isso é feito? Portugal não tem grandes recursos, como nós sabemos. Volto a dizer, não temos essa cultura institucional, nem cultura pessoal instituída em Portugal. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Temos mulheres que Sim, exatamente. Temos já muitos casais que procuram, nomeadamente casais com um status socioeconómico elevado, com maior literacia em saúde, que procura, porque o público e o privado não permitem, não lhes dão a escolha do parto normal, por exemplo. O parto em Portugal continua a ser visto como algo quase patológico, humanizado, como diz Michel Audin. Michel Audin diz uma coisa que parece até arrepiante, que devemos desumanizar o parto. Ou seja, devemos retirar o ator pessoa do parto, tornar o parto mais animalesco. Não vou agora entrar aqui em detalhes do ponto de vista técnico, mas é compreensível o que Michel Audin diz, que é um médico obstetra francês conceituado no que diz respeito ao parto em casa. E, acima de tudo, ao parto normal. Nós temos uma taxa de cesariana que é vergonhosa, de quase 40%. Em muitas unidades de saúde, de 60% e mais por cento. E se formos aos países nórdicos, temos taxas na ordem dos 5%, 10%, 15%. E nem por isso a mortalidade materno-infantil ou a morbilidade é maior. Pelo contrário, em muitos casos é menor. Que é uma coisa que nós em Portugal nunca avaliamos. E eu já confrontei o Sr. Diretor-Geral de Saúde, porque o que vem sempre à luz é a taxa de mortalidade materno-infantil, mas ninguém avalia a taxa de morbilidade dos partos feitos nos hospitais. E, portanto, o parto no hospital é o parto que foi considerado seguro, devido à evolução, e muito bem. Realmente Portugal conseguiu reduzir a mortalidade materno-infantil nos últimos anos de forma ímpar, tanto com indicadores de ponta a nível mundial, mas não deu alternativas aos casais que pretendem. E realmente, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista da livre escolha, acho que Portugal tem que começar a pensar no parto natural, mesmo que seja institucionalizado no início. E há algumas experiências, alguns hospitais começaram já a tentar enquadrar as estruturas de recepção da grávida e do casal para que o parto seja mais natural. Só responder à colega que não disse o nome, eu não sei, a enfermeira Sara, penso que é a enfermeira, colocou relativamente às condições laborais, à qualidade das condições laborais e de que forma que as mesmas podem afetar as condições, os cuidados de enfermagem. No que diz respeito à ordem, acima de tudo, a equipa de enfermagem, o enfermeiro, tem que ter duas atitudes. Primeiro, deve, junto da entidade patronal, junto da instituição, apelar a que haja uma resolução das situações que o enfermeiro ou a equipa considera que estão a colocar em causa a segurança e a qualidade. Portanto, tem que ser o primeiro patamar, a primeira porta a bater é a estrutura. Se a estrutura não der resposta, então deve recorrer à ordem, através da secção regional, porque a ordem tem mecanismos, os tais que falámos há pouco, de acompanhamento do exercício profissional, mecanismos estes de proximidade, e tem mecanismos políticos também para poder intervir, nomeadamente através da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Isso está contemplado no Estatuto, salvo o artigo 88, a linha D, Sr. Presidente. Sr. Presidente do CJ, penso que é artigo 88, a linha D. O dever do enfermeiro de informar situações que coloquem em causa a qualidade dos cuidados. Portanto,
tem este mecanismo que o deve fazer logo que a instituição não lhe der resposta. E penso que da minha parte era isso. Agora só um à parte, se me permitem. Em que posição fica um enfermeiro que trabalha numa instituição privada? Eu digo isto porque eu sou jornalista e pertenço ao Conselho Geral do Sindicato, sou sindicalizada e sei como se institucionalizou a conversa de que não podemos denunciar porque não estamos protegidos. E o que eu pergunto é em que situação e que proteção existe para uma enfermeira de um grupo de 12 que, por dever ético, denuncia uma situação ou várias que têm a ver com o exercício da função. Qual é a proteção que tem nesta situação profissional? É complicado. Digo que é complicado, por isso é que recebemos muitas denúncias anónimas. O que quer dizer que nós vivemos num estado algo pidesco às vezes. Algo pidesco. É lamentável que assim seja, mas é complicado. Eu e as secções regionais recebemos dezenas de denúncias anónimas ao longo do ano, dezenas ou centenas, o que demonstra que existe o medo de falar, existe o medo da retaliação. Isto é verdade. Porque a retaliação Eu vou-lhe dar um existe. exemplo muito simples, de 5 colegas que denunciaram, numa ECCI precisamente, não aqui, mas noutra região, noutra secção regional, denunciaram pretensas situações de falta de segurança, falta de qualidade, em que a Ordem interveio através de um acompanhamento de exercício profissional e, passado 3 dias da Ordem ter saído da visita, foram despedidos. Literalmente despedidos. Portanto, agora está em tribunal, está a correr processo em tribunal porque a instituição considerou que eles foram traidores para a instituição e ainda os colocou em tribunal além de os despedir. Ou seja, o caricato da situação. Não existem grandes mecanismos, grandes instrumentos de defesa, a verdade é esta. Claro que a responsabilidade de cada um perante a necessidade de mudança do contexto onde vive, perante a defesa dos interesses do cidadão, vai impelir a que faça ou não a denúncia de forma... mas velada, não é? Muitas vezes de forma anónima, mas ou outras vezes de forma mesmo identificada. Mas é lamentável que isto aconteça num Estado que nós consideramos de direito, num país que consideramos de primeiro mundo, é lamentável que isto ainda continue a acontecer e não existem grandes mecanismos de defesa, infelizmente. Parece que fica viciado ou fica mutilado um dos elementos fundamentais da missão da entidade reguladora, que é garantir a igualdade de acesso e os direitos dos utentes no acesso à saúde. Sim, mas esta é uma questão de cidadania, que é uma questão prévia à intervenção da ERSE. E, portanto, num Estado democrático, como é o nosso, as pessoas têm que utilizar os direitos que, como cidadãos, têm à sua disposição. E, portanto, não há que haver desistências e utilizar todos os instrumentos que temos à nossa disposição. Nós temos os sindicatos, temos os tribunais e, portanto, situações como aquelas que são referidas devem ser veiculadas através das instâncias próprias. O que temos de ter uma razoável consciência é qual é a intervenção que cada uma das entidades deve ter nesta matéria. E, na verdade, aqui, a Entidade Reguladora da Saúde é uma entidade relativamente secundária nesta intervenção. E porquê? Porque nós não temos exatamente essa competência. Temos a competência, mais uma vez, de aquilatar, de avaliar até que ponto é que a qualidade está ou não a ser posta em causa naquele estabelecimento por via daquilo que a senhora enfermeira há pouco referiu. Mas depois há outras instâncias que devem interferir. É um pouco, agora, para informalizarmos um pouco isto, é que nos filmes norte-americanos, em que aparece depois a CIA, a FBI, e depois ninguém percebe muito bem qual é a competência de um ou outro. Aqui temos que ter bem clara qual é a intervenção dos sindicatos, a intervenção dos tribunais, a intervenção da Reguladora da Saúde, a intervenção das ordens profissionais, em matérias como aquela que a senhora enfermeira acaba de referir. Porque a questão, por exemplo, das dotações inseguras que alguém, como a senhora enfermeira colocou, é uma questão que também não compete explicitamente à ERSE. E portanto, nós não vamos dizer se deve haver naquela unidade de treinamento 4, 6 ou 8 enfermeiros. Nós fazemos uma intervenção em relação aos aspectos de processo. Para quem conhece a trilogia de Dona Avidian, vamos ao processo e vamos aos resultados e fazemos uma avaliação da forma como aquele estabelecimento em concreto lida com a questão da qualidade. E a nossa diferença em relação a outras entidades
é que nós podemos aplicar sanções àquelas entidades em que, estamos a falar agora de qualidade, estamos a falar de outras áreas, em que a qualidade não está salvaguardada. Sanções que podem ir até ao encerramento, ou à suspensão e ao encerramento do estabelecimento, o que já tem acontecido, não é? Em situações, naturalmente em situações limite, ou então damos ao estabelecimento um período de tempo razoável para que aquelas circunstâncias possam ser ultrapassadas durante esse período da suspensão. De alguma forma, o mesmo em relação à questão que colocou sobre as unidades de saúde familiar e o facto de, no memorando de entendimento com a Troika, haver uma referência concreta às USFs e uma aposta grande nos cuidados de saúde primários e digamos, no desenvolvimento da experiência do USFs, incluindo o modelo C. Tem havido, digamos, alguma modéstia na criação mais recente de unidades de saúde familiar, e aquilo que a Sra. Enfermeira coloca em matéria de contratualização, essa é uma matéria intimamente política, quer dizer, nós na reguladora temos que ter uma percepção muito clara que quem tem competência para estabelecer medidas na área da política é o Governo e a Assembleia da República, e não é esta. Nós não podemos ser seduzidos para intervir em áreas em relação às quais não temos competência, senão aí é que é uma enorme confusão. E, portanto, nós devemos ter consciência do seguinte: o Ministério da Saúde tem órgãos de administração direta e indireta, onde está a Direção-Geral de Saúde, a CSS, a IGAS, etc., que têm um conjunto de competências que estão, digamos, relativamente bem explicitadas. Existem as ordens profissionais que fazem a autorregulação profissional, nomeadamente em matéria deontológica e profissional. E depois existe uma outra entidade, que é a Reguladora da Saúde, que faz uma supervisão, uma regulação de todo o sistema de saúde aos estabelecimentos e não às profissões, e entrando, digamos assim, observando 3 áreas fundamentais, aquelas que eu referi: a área dos direitos dos utentes, a área do acesso, a área da qualidade e a área da concorrência. Se cada um de nós fizer bem o seu trabalho, é positivo, seguramente é positivo para o sistema de saúde, para os utentes e também para os profissionais de saúde. Alguém mais quer colocar questões? Não há mais nenhuma questão online? Eu colocava-lhe uma última questão. Faz favor. Estava a ver se me animava, já que a seleção me anima, mas aqui também não sai minimamente animado. Não precisa. É o seguinte: o tema aqui é a qualidade e a segurança, certo? Sim, e temos estado a debater questões relacionadas com isso. Que me ajudassem a perceber como é que as 2 entidades que estão aí sentadas do seu lado nos conseguem garantir a nós a qualidade e a segurança. Ou como é que nos podem ajudar? Porque a realidade é esta. Nós hoje nos serviços de saúde, nomeadamente em relação aos enfermeiros, temos cada vez menos enfermeiros. Nem sequer vou discutir as dotações seguras. O número de enfermeiros que existe é insuficiente. Nos serviços, mais do que nos outros, é certo. E até chegamos ao pecado de, em alguns serviços, termos números muito parecidos ou idênticos às prestações seguras, mas não podermos usar os recursos em turnos que têm complementos, ou aos fins de semana, por exemplo. E eu estou admirado, porque estou aqui a fazer um esforço para estar calado e não consigo, porque de tudo que eu ouvi ainda não percebi, sinceramente, sabendo eu que a Ordem tem como seu desígnio fundamental e primordial a defesa da qualidade dos cuidados de enfermagem, sobretudo isso, porque em relação a essa, peço desculpa, não estudei, mas pegando nestes itens que aqui foram evocados, um deles é a qualidade. Gostava de saber como é que a ES também nos poderá ajudar. Mas a minha questão é tanto para a ES, será mais para a Ordem dos Enfermeiros. Ajudem-nos, porque assim, a colega, a Sara, levantou aqui uma questão, criando alguma expectativa, aliás, até promovida pelo Sr. Bastonário, e logo a seguir a resposta é: está calada, não faças nada, porque não vais ter segurança nenhuma. Desculpa, essa foi, peço desculpa se ofendo alguém, mas eu senti isso e eu estou numa situação muito mais confortável do que está a Sara. Mas como a Sara, cada vez mais nós temos enfermeiros nestas situações. E não se pense que isto se passa no privado. Isto também acontece no público. Porque a instabilidade e a insegurança que se vive hoje
nas instituições públicas, no seio das equipes de enfermagem, é terrível. E é pena que alguns colegas que aqui estejam não tenham a coragem ou a vontade ou a animação para o dizerem e expressarem-se. E era importante que a Ordem estivesse atenta a este aspecto, porque aquilo que se passa hoje nas instituições públicas é terrível. A instabilidade é terrível. Eu dou os parabéns à Ordem por estar a promover a divulgação dos padrões de qualidade, que tocam em alguns destes pontos, que era bom que a ERS também estivesse atenta a este aspecto, e dou os parabéns à Ordem por isso, mas eu ouço comentários dos nossos colegas que nos dizem assim: mas como é que eu vou promover a qualidade, ou como é que eu vou incentivar os meus colegas a trabalhar em qualidade, quando aquilo que está hoje em causa é se eu amanhã não vou ser dispensado? Por via das votações seguras até. Antes de colocar a questão, fazendo uso do papel que me cabe e totalmente imparcial, eu acho que da questão que colocou a Sara, eu entendi o contrário. Entendi que os constrangimentos sociais são penosos, mas que é um dever ético e que existem instituições adequadas, cada uma com papel bem definido e oportuno, para que a Sara e todas as outras Saras que exercem a profissão em condições menos dignas possam recorrer a eles. Minha opinião pessoal agora, já não é imparcial, isto creio que foram as respostas dadas pelo Sr. Professor e pelo Sr. Bastonário de alguma forma, e passo já a palavra para a resposta da questão. Mas como também me interpelou sobre o tema, e agora na minha opinião pessoal, é muito difícil contrariar as pretensões de empresas, de quem visa o lucro, de quem visa posições confortáveis. É muito difícil, é possível, as instituições existem e o que foi dito aqui, com os constrangimentos que o papel de cada um implica, foi exatamente que, de facto, socialmente não haverá grande proteção, mas a denúncia deve ser feita a entidades competentes e não me pareceu que a posição de cada um dos convidados ou dos oradores fosse no sentido de abandonar essas pessoas. Não é fácil, mas também devo dizer, não sendo crítica, que por vezes é muito mais fácil perpetuar aquilo que está instituído e não denunciar. É muito mais cómodo também. E, portanto, aqui é um ato de coragem que depois já será pessoal. De um lado, a formalidade e a existência dos mecanismos legais, do outro lado, a ética, a consciência, a coragem, as condições pessoais, profissionais, etc., de cada um. Dada a minha opinião pessoal, porque também me interpelou de alguma forma, passava então a palavra, não sei quem quer... Eu tomarei a palavra, uma vez que foi mais dirigido à minha pessoa e à ordem que eu represento, e gostava de desafiar a Sra. Enfermeira a usar a sua revolta e transformá-la em ajuda para que a Ordem realmente, dentro das suas limitações estatutárias, possa conseguir mais ganhos. E bom dizer porquê, porque, como já foi dito, nós vivemos num Estado de Direito, vivemos num Estado democrático, há leis, há regras, e a Ordem não tem nem varinha de condão, nem pistola para apontar, para exigir. Eu não posso chegar a uma instituição de saúde, ou eu, ou quem representa a secção regional, e exigir que aquele serviço que tem 4 enfermeiros deve ter 6 a partir da manhã, ponto final. Isso é impossível. Isso não existe, só em contos de fadas, não existe isso. E muito menos agora, neste momento em que todos nós sabemos que estamos a viver momentos de contenção económica ou financeira. A Ordem também não tem a capacidade, como eu já disse, de legislar. A Ordem regula a profissão dentro de si própria, criando regulamentos internos, promovendo a segurança e a qualidade dos cuidados através desses regulamentos internos. Padrões de qualidade, sistemas de informação, etc, etc, etc. Agora, como é que nós podemos garantir que as dotações podem ser melhoradas? Primeiro, a consciência individual de cada um. Sem dúvida nenhuma. A Ordem não são 150 pessoas que são eleitas de 4 em 4 anos para gerir. A Ordem somos todos nós, 65 mil enfermeiros. E se cada um tiver o seu micromundo de intervenção, certamente a profissão melhorará. A verdade é que muitos de nós, muitos enfermeiros, preferem tapar os olhos e fingir que não veem e deixar andar por muitos motivos. Muitos motivos, uns razoáveis, outros nem por isso. Não se querem chatear, como disse o Sr. Jornalista, e por aí fora. O desafio que eu faço ao Sr. Enfermeiro é que nos ajude a tentar encontrar soluções, porque assim, nós temos realmente um guião de recomendação para o cálculo de dotações seguras, no SNS, que foi assinado entre a Ordem dos Enfermeiros e o Ministério da Saúde em 2010, salvo erro.
Esse guião é passível, eventualmente, de curto prazo, curto médio prazo, ser transformado em regulamento. Mas, por si só, não é vinculativo. Por si só não é vinculativo. Por outro lado, nós temos também que perceber que a Ordem dos Enfermeiros é uma estrutura jovem. É uma estrutura que não tem o peso institucional que tem, por exemplo, uma Ordem dos Médicos, uma Ordem dos Advogados, uma Ordem dos Farmacêuticos. É uma ordem que está a construir-se a si própria e a quem a rodeia aos poucos. Eu acho que, sinceramente, e não é por estar neste papel, mas acho que a Ordem com 15 anos tem uma voz muito ativa neste momento no país. É ouvida pelos governantes e pelos parceiros sociais. Começa a ser muito mais ouvida do que era há uns anos atrás, o que é normal que este crescimento aconteça. E, portanto, Sr. Enfermeiro, o meu desafio é que nos ajude com a sua revolta, que é legítima, atenção, porque eu também tenho as minhas revoltas, nos ajude a pensar. Porque é assim, criticar, toda a gente critica, é fácil criticar. Eu recebo imensas críticas todos os dias na Ordem, nomeadamente por via eletrónica, mas quando eu chamo os críticos a sentar-se à minha beira, ninguém aparece. E eu já chamei muitos. Se me convidar, eu estarei lá. Com certeza, Estou com a enfermeira Milka no grupo das 40 horas e temos propostas de irmos um pedido de reunião que ainda não tivemos resposta. Eu, a título pessoal, já fiz recomendações que têm o peso que têm, nem sequer a resposta tiveram da parte da Ordem. E eu também aos sindicatos. Porque eu já ando cá há 20 anos e sempre tive este papel interventivo. E estou disponível. Falta de resposta. Imensas ideias para lá chegar. Falta de resposta, Sr. Enfermeiro, não deixará de ter, se garanto-lhe eu, até porque só se houver algum lapso em termos administrativos, porque a resposta que todos têm é um direito e, acima de tudo, é um respeito para quem contacta a Ordem. Agora, aguardarei, tanto eu como a secção regional, que é o primeiro nível, como compreendo, e certamente faremos um trabalho em conjunto em prol do cidadão e dos enfermeiros, porque se os enfermeiros estiverem satisfeitos, certamente o cidadão recebe melhores cuidados. Estamos de acordo quanto a isso. Vamos a uma última questão. Não sei se o Sr. Professor considera oportuno acrescentar alguma coisa a esta... Quer dizer, eu como cidadão acrescentaria, então... mas como Presidente da ERSE pouco mais tenho a acrescentar àquilo que disse. Quer dizer, há uma multiplicidade de entidades a que recorrer. O que é necessário é que, e aí digo ao Sr. Enfermeiro, que tem que visitar o site da ERSE para saber exatamente aquilo que é a nossa função e nós às vezes fazemos mais do que aquilo que, não diga isto lá fora, do que aquilo que nos compete. Houve um presidente de um partido que, numa situação de algum vazio, chegou ao partido e perguntou: mas quem é que manda aqui? E não houve nenhuma resposta e então mando eu. E, portanto, em situações de algum vazio de intervenções, a ERSE tem ido, eventualmente, um pouco além do que aquilo que a própria enquadramento legal permite, nomeadamente em relação ao licenciamento, que não é propriamente um assunto muito sedutor para aqui. Ou seja, nós fazemos mais do que aquilo que a lei nos diz, eventualmente fazendo uma intervenção em áreas em que a Administração Regional de Saúde é que é competente, mas, como eu disse, não é propriamente um tema muito sedutor. E, aliás, deixe-me só dizer-lhe isto. A nossa intervenção na área da qualidade, lato sensu, faz-se muito com a utilização de guidelines diversos, de vossos e de outras ordens profissionais, no sentido de avaliar até que ponto é que o estabelecimento, visto que a nossa intervenção faz-se em estabelecimentos e não profissionais, até que ponto é que o estabelecimento está ou não a cumprir padrões pré-estabelecidos. Para isso, utilizamos muito também os diplomas constantes do licenciamento. Não é? Ou seja, há portarias as mais diversas para o licenciamento e quando nós fazemos uma fiscalização, agora ponho à frente uma qualquer unidade, seja de um laboratório de análises clínicas, imagiologia, diálise, medicina física, habitação, o que quer que seja, utilizamos como guião de avaliação da própria qualidade o próprio regime legal que está previsto no âmbito do licenciamento. E depois, a própria produção normativa que cada uma das ordens profissionais já o fez. A última pergunta, enfermeiro João. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma constatação. Assim, o que a nossa colega Sara aqui reportou é uma imagem que temos vindo a
professores da instituição quiseram na questão das 40 horas, mas eu pergunto assim, estamos todos a trabalhar para o mesmo sítio, quando temos sistema de classificação de doentes que atestam um déficit de horas enorme num serviço, disponibilidade de horas de cuidados insuficientes e continuamos a prestar cuidados. E quando esse sistema de classificação de doentes se aproxima das horas positivas, são dispensados os enfermeiros para ficar em casa para se poupar nas horas que têm entregue. Eu pergunto qual é que é a nossa ética, o que é que podemos fazer, nós enfermeiros, se olharmos sem dúvida no papel que temos na profissão, nas instituições, qual é o nosso papel e que tipo de atuação é que temos que ter no futuro. Porque penso que temos que remar todos para o mesmo sítio. Esta é a minha observação e penso que... Aqui, se for rápido e submetendo... Eu queria estimular profundamente este trabalho de cidadania ativa que a Sara aqui apresentou e que nós todos temos presente. Eu acho que vale a pena. Já na instituição que eu trabalho, já depois de não ter papel na ordem como tinha no passado, nem na direção do hospital, o hospital, os serviços de gestão decidiram, em certa altura, tirar recursos de um certo sítio e punha em causa a acessibilidade aos cuidados. Eu fiz a diligência interna, que estava complicado, e a seguir assumi que se fazia uma denúncia à ordem, porque havia um conjunto de pessoas que ficavam sem o acesso a uma certa hora, de um certo trabalho, na altura era Mafresa ou outras coisas parecidas. Eu acho que é difícil, na verdade, porque depois as pessoas correm o risco de, eventualmente, ter uma sanção ou outra. Mas já no passado, há 30, 40 anos, quando algumas, mesmo dirigentes sindicais, diziam vocês não têm solução, houve gente que disse que tinha solução e criou história, por exemplo, no Hospital da Universidade de Coimbra. Houve sempre contratos fixos e nunca houve interrupção de contratos. Atravessava-se o rio e já havia interrupção de contratos. Isto para dizer o seguinte, tenho dito estas gerações novas que têm que ter uma intervenção ativa. Das últimas vezes, houve 20% de greve. Eu fiz greve, tenho feito as greves todas, não por uma questão ideológica só, mas também por uma questão de acreditar. E eu aqui gostava que o Sr. Bastonário fosse ainda mais longe, e é uma questão também de convicção. Eu tenho colegas no grupo que se calhar acham que as 40 horas, se nos pagarem, eu sou daqueles, eu respeito, mas sou daqueles que acham que as 40 horas não, porque eu quero ir à missa, por acaso eu não sou religioso, mas quero ir à missa, quero tomar conta da minha filha, e quero jogar futebol, e quero fazer as minhas brincadeiras ao fim de semana, e quero desanuviar, e quero ser feliz. Por isso, eu acho que o primeiro princípio, na lógica dos valores, estas 170 horas não faz sentido. Claro que o problema delas 170 horas é um problema sindical. O problema dos cuidados é um problema aqui. O Germano se permite esta informalidade e disse abertamente, nós defendemos isto juridicamente. Bem, se defende, diz isto, toda a gente que vá para uma situação, a gente vai até a última instância, pega no processo jurídico e defende, e vocês venham aqui até connosco e tal. Não corre o risco de ir para a rua mesmo. Mas pelo menos podíamos criar, há um fundo na ordem, havia no passado, para situações críticas. Eu assumia, sinceramente, num momento como este, dizer assim, este fundo também vai ser usado para os que são desempregados, que eventualmente tenham tido a coragem de denunciar esta situação. Pronto, é uma brincadeira, mas acho que é séria. É uma brincadeira séria. Incentivava este grupo neste sentido e podia dar um impulso para a frente. Em relação a esta questão da suspensão ou não das horas é relativo. Acho que há muito enfermeiro-chefe e muito gestor que está aflitinho, danadinho à espera que as 40 horas fiquem para tirar mais umas horinhas de cuidados. Já há outros tantos que dizem, nem pensar nisso. Primeiro vamos fazer o ajuste das horas corretas, da dotação, seguras, e depois, se sobrarem horas, vamos ver. Porque o que vai acontecer é que com uma retificação de horas vai haver gente que vai ser despedida de certeza. Eu dizia isto há poucos dias num sítio, numa reunião de grande nível na minha instituição, e a pessoa disse abertamente, eu se houver despedimentos, ele disse o que é que dizia. Eu disse, não digas isso porque a gente precisa de ti. Por isso, muitos enfermeiros entusiasmados estão convencidos que não entram no barco da neoliberal que o Bastonário há bocado dizia, e vamos entrar sem querer. Agora, não é fugir do barco, é lutar em cada momento do barco. Por isso, eu felicito a Sara Petito aqui. Acho que o Germano está em condições de dizer, se calhar vamos aprofundar isto no futuro e vamos ser mais solidários ainda, não só, como ele disse, e bem, que apoiava juridicamente, mas se calhar pensar nesta minha sugestão, que surgiu agora, espontaneamente, porque ela disse isto, e pronto, e dizer que eu acho que se todos fizermos este bocadinho, eu acredito que isto resolve-se os princípios do movimento de massas, os princípios da votação, a atitude cívica. Há pessoas que acreditam que isto chega a meter o voto. Eu acho que não. É preciso ter uma intervenção diferente. Peço desculpa, mas é um bocadinho de depoimento, também com a estima que tenho por todos e por esta geração mais nova, de quem eu nutro uma grande admiração e tenho grande esperança em relação ao futuro, até porque eu sinto-me traidor em relação aos do passado, que lutaram para que eu tivesse o futuro que tenho hoje, e eu não estou a conseguir deixar para o futuro aquilo que eu gostava que os jovens tivessem. Obrigado. Obrigado.
aqueceu o debate, Sr. Professor. Como? Tornou-se mais quente o debate que estava Muito morno. bem. Não sei se considera oportuno darmos por terminada esta conversa, se quer dizer alguma coisa em particular, o mesmo para o Sr. Bastonário. Se consideram oportuno encerrarmos aqui com esta... Deixe-me só dizer duas coisas muito breves. A primeira é que, naturalmente, estou sempre disponível para conversar convosco, dialogar convosco. A questão que eu há pouco disse não é retórica, é a prestação de contas. Eu, como venho aqui, vou a outros locais e far-me-ão as perguntas que entenderem e eu responderei àquelas que souber. Acho que se não souber não respondo naturalmente. Mas sempre neste enquadramento, quer dizer, a instituição a que presido tem um conjunto de intervenções. Não vou inventar, nem vou fazer retórica em relação a intervenções que não podemos ter. Isso é que seria completamente pernicioso, não é? Ou seja, dizer, sim senhor, amanhã, a partir de amanhã, vamos intervir numa área para a qual não temos competência. Bom, isso seria uma enorme desonestidade que não me passaria pela cabeça dizer e muito menos fazer. E, portanto, aquilo que, além de tudo aquilo que foi dito, aquilo que é importante digamos, neste xadrez ou neste Lego, cada um saber qual é a peça, não é? É um pouco um tema que não foi tratado aqui, nem tinha que ser, que é a Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços, que já, curiosamente, entrou em vigor há 2 ou 3 semanas, e que tem um aspecto fundamental que é os pontos de contacto nacionais. Ou seja, os cidadãos europeus têm que ter à sua disposição pontos de contacto nacionais que deem a informação toda em relação ao tipo de prestação de cuidados que existe em cada um dos 28 Estados-membros da União Europeia. De alguma forma, a nossa conversa é um pouco isso. Cada um de nós saber também quais são os pontos de contacto, de maneira a que os problemas que foram aqui exprimidos possam ter seguimento nos locais próprios e que não podemos, a nossa honestidade não nos permite, inventar respostas para as quais não temos manifestamente competência. Eu pegava nas palavras do Sr. Professor e da honestidade e dizer que realmente a demagogia não faz parte do meu léxico nem do léxico da ordem. Portanto, não podemos prometer aquilo que não podemos cumprir. Certamente podemos todos melhorar com a ajuda do movimento de massas, como disse a Sra. Nil, que é muito bem, podemos melhorar todos, deixando a crítica de lado e começando a construir. Todos nós temos a nossa visão, não tem que ser igual, a pluralidade é que constrói uma nação, com certeza que sim. Agora, temos todos que remar num sentido único, que é o cidadão, através, neste caso, da profissão da enfermagem. E se todos fizermos a nossa cota parte, certamente que vamos construir ao longo dos anos melhor e mais saúde. Muito obrigado a todos. As conversas vão continuar, só dizer da minha parte que estou muito mais esclarecida sobre aquilo que é a eficácia e o âmbito de funções da entidade reguladora para a saúde. Estou muito mais reconfortada por isso, também pela Ordem, que tem um papel efetivo, apesar de saber e ter essa consciência de que muitas portas estão vedadas e muitos mecanismos, sobretudo os de fiscalidade, não lhes estão na mão. Fico também satisfeita pelos espíritos sindicalistas que se levantam e que mobilizam as pessoas. E fico um bocado angustiada por saber, e sei, na minha posição de cidadã comum e de jornalista, que a situação dos enfermeiros vai sendo cada vez pior, porque a conjuntura é essa e enquanto faltarem oportunidades de trabalho, quem explora, quem é detentor dos postos de trabalho, tem sempre oportunidades para contrariar aquilo que deve ser a dignidade profissional. Mas vou muito mais agradada porque vou mais esclarecida. Espero que tenha sido do agrado de todas estas conversas e que continuem a vir. Muito obrigado.